A paz de Deus a todos. Neste vídeo vamos falar a respeito da lei de Deus. Existem muitas informações e muitos ensinamentos a respeito da lei de Deus no nosso meio. Alguns dizem assim que a lei ela foi abolida. Outros dizem que Jesus ele cumpriu toda a lei. Então nós não precisamos cumprir a lei. Outros já dizem que temos que fazer tudo o que está escrito na lei, porque Deus é imutável, Ele não muda. Então hoje, irmãos, vamos nos aprofundar na lei de Deus, com o objetivo de nos tornarmos semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Como diz a palavra, nós fomos chamados para nos tornarmos a semelhança do Filho de Deus. Primeiro nós temos que entender, irmãos, o que é a lei de Deus. É a lei que foi dada a Moisés? É os 10 mandamentos? Então nós vamos ler alguns textos que falam a respeito disso. Vamos ler em Gênesis 4, a partir do verso 7. Vamos ler a partir do verso 5, irmãos. Gênesis 4, a partir do verso 5, diz assim: Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andais irado, e por que desanimou o teu semblante? Se procederes bem, não é certo de que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós vemos aqui, irmãos, que Caim, quando Deus não aceitou a oferta de Caim, ele se irou. E ele se irou não somente contra Deus, mas contra o seu irmão, porque a oferta de Abel foi aceita. Então o Senhor fala assim para Caim: Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, em 1 João 3, verso 3, fala assim que pecado é a transgressão da lei. Mas será que já existia lei nessa época? Muitos acham que a lei de Deus é a lei que foi dada a Moisés. E a partir dali, a lei de Deus é estabelecida. Mas em Gênesis 4, no verso 11, nós vemos Deus, ele vai amaldiçoar Caim pelo pecado que ele cometeu. Está escrito assim, no verso 11: És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então nós vemos que Caim ele comete um pecado. Mesmo Deus avisando, o alertando, Caim ele mata o seu irmão. E aquilo é considerado um pecado para Deus. E pecado é transgressão da lei, como está escrito lá em 1 João 3,3. E por causa desse pecado, Caim ele é amaldiçoado, ele é punido. Então, irmãos, nós vemos que a lei de Deus, ela existe desde o princípio. A lei de Deus não existe a partir de Moisés, a partir de Israel. Não é mesmo? A lei de Deus existe desde o princípio da criação, porque a lei de Deus é o caráter de Deus. A lei de Deus é a essência do nosso Deus. Agora vamos ler em Hebreus 7, a partir do verso 11. Está escrito assim: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei.
Então nós vemos aqui em Hebreus que fala de 2 sacerdócios, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e um sacerdócio segundo a ordem de Arão. Nós sabemos que o sacerdócio segundo a ordem de Arão é o sacerdócio levítico, estabelecido por Moisés. E o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio espiritual. E Cristo, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Bom, irmãos, depois nós vamos fazer um vídeo aprofundando no sacerdócio de Melquisedeque. Mas o que nós devemos notar aqui é que está escrito assim que quando muda o sacerdócio, também se faz mudança da lei. Então quer dizer que quando Cristo ele assume o sacerdócio é transferido para Cristo, e agora não é mais a ordem de Arão que tem o sacerdócio, mas é Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então quer dizer que a lei mudou, a lei de Deus foi trocada. Então, irmãos, uma coisa que nós temos que entender é que existe uma lei sacerdotal. Em Êxodo 20, a partir do verso... em Deuteronômio 5, a partir do verso 1, Moisés ele faz a repetição dos 10 mandamentos. Para uma nova geração, né? Aquela geração que não quis entrar na terra prometida, ela morreu no deserto, e Moisés faz a repetição da lei dos 10 mandamentos. E no verso, ele repete todos os mandamentos, lê todos os mandamentos novamente, e no verso 22 está escrito assim: essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Então, aqui Moisés ele dá um relato que nós não temos esse relato em Levítico, que o Senhor ele deu os 10 mandamentos ao povo e nada acrescentou. As únicas leis que eles tinham eram os 10 mandamentos. E Deus manda Moisés subir no monte e escreve esses mandamentos em tábuas de pedra. E ainda quando Deus escrevia esses mandamentos em tábuas de pedra, o povo já quebra a aliança que Deus tinha feito com eles. A aliança de Deus baseava-se nos 10 mandamentos com aquele povo, a primeira aliança. E esse povo ele quebra essa aliança. E por eles quebrarem essa aliança, e por eles não aceitarem essa lei de Deus que os transformaria em novas criaturas, então Deus tem que dar uma lei, um sacerdócio, para que esse povo fosse justificado diante da sua face, porque Deus separou aquele povo para uma missão, para uma obra. E aquele povo, eles eram, aquela nação, ela era sombra de uma nação espiritual. Mas daquela nação, Deus traria o Redentor, o Messias. Então Deus dá uma lei sacerdotal para aquele povo. Deus estabelece um sacerdócio, né? Os 10 mandamentos, eles foram dados antes do sacerdócio levítico. Mas como nós lemos lá em Hebreus, né? Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Então, aqui em Hebreus não está falando da lei de Deus, porque os 10 mandamentos foram dados muito antes do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico foi estabelecido depois, mas através do sacerdócio levítico veio uma lei. Qual lei que é a lei? Essa lei do sacerdócio, essa lei para justificar o povo. Paulo fala diversas vezes nas suas cartas sobre que nós não estamos mais debaixo da lei, que nós não somos justificados mais pela lei. Que lei é essa, irmãos? É a lei do sacerdócio. Porque a lei do sacerdócio foi dada para justificar o homem, para justificar aquele povo, aquela nação. E todas as vezes que eles pecavam, então existia um tabernáculo terrestre, existia um sacerdócio
E eles faziam sacrifícios de animais. Existia a lei. Para cada pecado tem um certo tipo de sacrifício. Ofertas, incensos, ritos, festas, que eles tinham que estar lá para serem aceitos, para serem justificados diante de Deus. Então essa lei sacerdotal, ela foi dada por causa do pecado, da desobediência do povo. E essa lei, ela servia para justificar o povo, para cobrir o pecado do povo e justificar, para que Deus continuasse no meio daquele povo. Então, quando é dito aqui em Hebreus que mudando-se o sacerdócio faz também mudança de lei, não está querendo dizer que está mudando a lei de Deus, irmãos. Está querendo dizer que a lei do sacerdócio está mudando, porque agora Cristo assume o sacerdócio. Cristo e a igreja. Cristo é o sumo sacerdote, a igreja é um reino sacerdotal agora, um reino espiritual, uma nação sacerdotal. Então aquela nação literal, que foi chamada para ser um reino de sacerdotes, mas pelo pecado deles, pelo coração duro deles, eles não tinham condição de ser. Então Cristo agora chama uma nação sacerdotal, uma nação espiritual, um Israel espiritual. Nós somos sacerdotes dessa nova aliança, da ordem de Melquisedeque. Então mudou o sacerdócio, mudou-se a lei sacerdotal. E agora não existe mais um templo terrestre, mesmo o templo agora é a igreja, o templo agora somos nós somos o tabernáculo. E o sacerdócio é espiritual, os sacrifícios são espirituais. As nossas orações é um incenso que os sacerdotes acendiam tardes e manhãs, contínuo. Agora são as orações dos santos. Nós vemos isso lá em Apocalipse. No livro de Pedro ele diz que nós fazemos agora sacrifícios espirituais. Então mudou-se a lei do sacerdócio. Tá, irmãos? Não quer dizer que mudou a lei de Deus, mas essa lei que justificava o homem agora mudou. Porque agora o que justifica o homem é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício que o sumo sacerdote fez para perdoar o pecado de todos. Então a justificação, por isso que todas as vezes Paulo diz assim, não somos justificados pela lei, sim pela fé. Não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Ele está querendo dizer isso. A justificação agora nossa vem através do sacrifício de Cristo, do sumo sacerdote, do novo sacerdócio. É uma nova lei. Nós não somos mais justificados pela lei antiga, pela lei da justificação, que era a lei baseada no sacerdócio levítico. Tá bom, irmãos? Espero que tenha ficado claro essa parte. Outro ponto que temos que considerar, irmãos, é que a lei, principalmente essa lei sacerdotal, ela era sombra de coisas que seriam feitas por Cristo e pela igreja. Então, a graça é a realidade, a lei é sombras. Muitas das coisas que estavam na lei, elas apontavam para Cristo. Vamos ler alguns versos. Em Hebreus 10, a partir do verso 1, diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então nós vemos que a lei, ela tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. É o que nós falamos do sacerdócio. Aquele primeiro sacerdócio, da primeira aliança, ele era a sombra de um sacerdócio superior. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo e da igreja. E todos aqueles ritos, aqueles mandamentos que aquele sacerdócio fazia, sacrifícios, incensos, tudo isso era sombra do verdadeiro sacerdócio. E tudo isso era sombra do que Cristo faria, como ele fez o sacrifício para perdão dos pecados,
era a sombra do que a igreja faria. A igreja também faz sacrifícios espirituais. Os incensos que tinham que ficar acesos continuamente, hoje são as orações da igreja, as orações de intercessão do verdadeiro sacerdócio. Então, a lei, ela tinha sombra dos bens vindouros, sombra da realidade, sombra de coisas superiores. E até mesmo, irmãos, o que na lei não era sombras, que era realmente a lei de Deus que foi estabelecida desde o princípio, ela não era entendida por aquele povo. Está escrito assim em 2 Coríntios 3, a partir do verso 15, está escrito assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então existia a parte dessa lei que era transitória, como, por exemplo, todos os mandamentos sacerdotais. Todos os mandamentos para justificação, eles eram sombras de algo muito superior, que era o novo sacerdócio, que era a justificação pela fé. Mas até mesmo aquilo que é estabelecido desde o princípio, eles não conseguiam entender. Está escrito aqui que era como se um véu tivesse sido colocado no coração deles, e só aceitando o Senhor Jesus, só entrando em uma nova aliança, a aliança do Espírito, eles conseguem entender. Está escrito assim: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí no verso 18 está escrito assim: todos nós, agora já que aceitamos a Cristo, irmãos, e que temos o seu Espírito, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito, como pelo Senhor. Então, o verdadeiro mandamento de Deus, ele tem que transformar. E eles olhavam para aqueles mandamentos, para aquela lei, e nada disso fazia mudança dentro de seus corações. Mas agora, com o rosto desvendado, nós podemos olhar para a glória da lei. Nós podemos, pelo Espírito, olhar e entender a lei de Deus, a verdadeira lei. Conseguimos ver que o que era transitório na lei, o que foi abolido na lei, por exemplo, o sacerdócio levítico foi abolido, ele foi trocado por outro sacerdócio. E trocando o sacerdócio faz também mudança da lei. Então aquelas leis sacerdotais, sacrifícios, tudo aquilo foi abolido. Agora está regente uma nova lei sacerdotal. A justificação pela fé, o sacerdócio de Cristo e a igreja. Mas até mesmo aquilo que é eterno, eles não conseguiam compreender, porque eles não tinham o Espírito de Deus. Vou ler mais alguns versos que fala, mostrando que a lei era a sombra dos bens vindouros. Depois nós vamos aprofundar mais nessa questão de podemos entender agora a lei do Senhor. Tá bom, irmãos? Vamos ler Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 está escrito assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então aqui Paulo está dizendo assim que a lei ela nos serviu de aio para nos levar a Cristo. Aio significa, irmãos, tutor, instrutor, professor. Então a lei ela veio nos ensinar de Cristo. Ela veio para nos conduzir a Cristo, para nos falar de Cristo, para nos fazer conhecer a Cristo. Tudo na lei e nos profetas falavam de Cristo. Tá bom, irmãos? Mas essa lei
o fim dela é que fôssemos justificados por fé, por esse novo sacerdócio. Está escrito assim: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, essa lei que nos falava de Cristo, nos ensinava e nos ordenava a fazer certos tipos de coisa para nos ensinar de Cristo, agora vindo Cristo, vindo a verdade, nós não estamos mais subordinados ao aio, a essas leis, a esse tutor. Porque agora nós aprendemos diretamente de Cristo. A lei nos ensinava de Cristo, mas agora o próprio Cristo nos ensina a lei. Então não estamos mais debaixo de aio. Em Hebreus, no capítulo 8, verso 1, está escrito assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Então aqui em Hebreus nós vemos que Cristo é o sumo sacerdote. E ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Quando fala verdadeiro tabernáculo, está falando o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, que o Senhor edificou e não o homem. Está falando de nós, irmãos, da igreja. Nós hoje somos o tabernáculo. Aquele templo, aquele tabernáculo terrestre, era a sombra do verdadeiro tabernáculo, que não foi o homem que fez, mas foi Deus. Foi erigido pela mão de Deus, não pela mão do homem. Então Cristo, ele é sumo sacerdote, ele tem um sacerdócio superior, e ele é sumo sacerdote de um tabernáculo superior, que foi Deus que fez, foi Deus que edificou, que somos nós, o corpo de Cristo. Em Hebreus 9, no verso 1 diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então nós vemos aqui que a primeira aliança está assim, também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então aqueles preceitos de serviços da antiga aliança, que eram esses serviços sacerdotais que eram feitos no templo, né, eram sombras da realidade de Cristo e do seu sacerdócio. E diz assim que eles também tinham um santuário, mas terrestre. Né? E nós vamos ver em Hebreus 9, a partir do verso 11, diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então em Romanos 9, 11, está complementando aquele assunto. Eu estou pulando alguns versos, senão o vídeo fica muito grande, tá, irmãos? Então, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou seja, ele é a verdade, a realidade, aquele sacerdócio era sombra, e mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, que é a igreja. Aquele templo, aquele tabernáculo da primeira aliança, eram sombras da igreja. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Foi Deus que edificou, foi Deus que fez o homem, e Cristo edificou a igreja, o verdadeiro tabernáculo. Em Hebreus 10, a partir do verso 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Já lemos esse versículo, mas ele está na ordem aqui de Hebreus e eu li de novo, para fechar o assunto. Tá bom, irmãos? Então, Cristo, ele é a realidade. A nova aliança, ela vem trazer a realidade das coisas. A realidade da lei, a realidade do sacerdócio. E ela vem substituir o que era frágil e o que era fraco, como por exemplo a lei do sacerdócio. Então quando diz lá em Hebreus que mudando o sacerdócio faz-se também a mudança da lei, não está dizendo que a lei de Deus mudou essa lei sacerdotal. Tá bom, irmãos?